Eu sou o pastor Biratã de Souza, o homem que muito andou de bicicleta fazendo a obra de Deus no nordeste do meu país. Vou contar a história de algumas viagens feitas de bicicleta. O galo canta na cumieira do paiol, anunciando ao sertão o nascer do sol. A natureza explode viva em alegria. Aceitei a Jesus, eu era bem jovem. Eu gostava de futebol. Deixei o jogo e ofereci a minha força para Deus. Na verdade, o melhor tempo para se pregar o Evangelho é quando se tem força. Eu não tinha ideia do que vinha pela frente. Esse cara revolucionou o sertão pedalando na bike dele, nessa bicicleta. Foi um verdadeiro, né? Esse cara fez uma revolução aqui. E se você quer conhecer melhor o histórico dele, você anda por onde ele passou. E pergunta, alguém conhece o pastor Biratã? Então, onde? Ah, não, ele passou pregando aqui há muito tempo. Ah, não, ele dormiu aqui na minha casa. Ah, eu lembro que ele esteve aqui. E cada um conta uma situação dele. Todos contam uma situação. O pastor aí foi um herói aqui no Desejado. Ele praticamente o primeiro pregador aqui da época. E eu agradeço muito a Deus porque ele distribuiu a semente do Evangelho aqui e essa semente passou até nós. Ele era um cara que onde ele chegava ele construía. Ele é pedreiro, é carpinteiro, é marceneiro, ele fazia de tudo. Era lavrador e depois pastor. Então todo o tempo ele gostou de construir, foi aquela pessoa que sempre gostou de lutar, de construir. Inclusive aqui ele fez muitas casas aqui. Ele sempre foi sisudo, assim, calado na dele, mas um homem muito sábio, muito inteligente, assim, que Deus levantou para fazer esse trabalho. Então assim, não dá para calcular a quantidade de quilômetros que esse homem andou de bicicleta, o que ele fez e quantas bicicletas ele consumiu na estrada. Trouxeram o pastor Biratã. E nós se demos muito bem com ele, a família dele, a irmã Clarice, os filhos dele, tudo nossos amigos, faziam de conta que era irmão de meus filhos. Lembro. Como que era? A primeira vez que ele veio foi de bicicleta. Ele chegou na casa de um primo dele ali, do Onildo. Aí eu estava com a roça longe. Eu caminhava muito para a roça, mas meu marido, mas meus meninos. Aí quando eu cheguei, minha filha mais velha disse, mãe, o pastor já está aí, mãe, o pastor já veio. Alguma vez, vou lhe contar, antes eu estava contando esse caso, uma criancinha que eu criei desse tamaninho, que o pastor Biratã lembra dele, chama Maiara. E a menininha chorou, a menininha deu um choro, e nós calentávamos no braço, uma tomava, outra tomava. Era eu que criava, uma netinha. Cada quem queria cuidar da menininha. O pastor Biratã chegou aqui em casa e disse, o que é que esta criança tem? Sei não, pastor. Ela começou um choro e nós já vimos que temos e a menina não cala. E aí o pastor Biratã orou. Quando o pastor Biratã orou, a menina soltou tanta urina. Foi bem aqui, ó. Saí daqui para aqui. Chega, correu o riacho. Que quando a menina urinou, calou. Estava doendo da urina e o pastor orou e Deus sarou. Os dias que ele viveu aqui, conviveu aqui com nós, A palavra de Deus que deixou. ele deixou a palavra de Deus, ele não deixou queixa, ele só deixou saudade.
Quando saí, fiquei chorando. O pastor Biratã não deixou coisa ruim aqui, não. Ele só deixou saudade e a palavra de Deus. Como são lindos os pés que levam o amor. Como são lindos os pés que levam a esperança. Como são lindos os pés que levam a cura. Como são lindos os pés que correm pra ti, Jesus. Calça em mim as tuas sandálias. Calça em mim as tuas sandálias. Calça em mim as tuas sandálias. Meu Jesus. Foi nesse lugar que Jesus me apareceu. E aí eu não parei mais de pregar o Evangelho, dizer que Jesus é o Salvador das nossas vidas. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Eu saí anunciando a palavra de Deus, estando de pé, e eu nem pensava que algum dia eu pudesse ser pastor. Não lembrava que eu podia ter a honra de ser um pastor. Mas eu sabia que Deus estava me enviando para pregar o Evangelho de uma forma maravilhosa. E eu era bem jovem, eu tinha 22 anos. E eu sentia muita força. Eu pedi a Deus que eu queria gastar minha força na obra dele. Eu vi o Espírito Santo atuou. Como que a glória de Deus desceu ali naquele lugar, naquele pé de manga, né? E aí eu vi uns gritavam para aqui, gritavam lá, glória a Deus, né? Aleluia. E o pastor Biratã ficou como quem estava fora de si naquela hora, né? E não falava línguas, mas a gente viu que ele sentiu o impacto do Espírito Santo. Aí eu vi que, como que Jesus aparecia, eu vi as mãos de Jesus, eu vi o demônio correndo, eu vi o sangue de Jesus. E aí eu faltei o fogo. Aí não consegui mais tomar fogo, não. Eu digo, agora pegou. Eu comprei um chapéu, escrevi uma frase: ao Deus desconhecido, Atos 17, 23. Então aquela história de Paulo, eu baseei ali. Aí eu saí em todo o município de Riachão das Neves, evangelizando, e fiquei conhecido ali como crente. Eu estava puro crente, já sabia, era eu. O Biratã, ele morava em Curimatá e ele fazia essa rota de Curimatá para Júlio Borges, que são 42 quilômetros. De Júlio Borges ao Bom Sossego, né, que é uma cidade, é um povoado da Bahia, que são 54 quilômetros, mais 54 quilômetros. Do Bom Sossego até Campina Dourada, que também é na Bahia, são mais 15 quilômetros. E de Campina Dourada até Avelino Lopes são 72 quilômetros. De Avelino Lopes a Curimatá são 46 quilômetros. Então esse percurso ele fazia, e tinha vezes que todo final de mês, né? Uma vez ao mês, às vezes de 2 em 2 meses, mas esse era o percurso. Então o Biratã, ele rodou esse Nordeste aqui, essa região sul do estado e o oeste da Bahia, ele conhece como ninguém. A viagem é muito longa e era difícil de se fazer porque era pedalando mesmo, né? Bicicleta. Eu fui só, e a bicicleta estourou o pneu, porque quando fura fica fácil, mas quando estoura o pneu, aí fica difícil. Aí o que acontecia? A gente dava umas amarradinhas ali, fazia aquela oração, seguia a viagem. Então eu lembro que de uma vez nós trouxemos 12 pessoas para batizar, né? E muitas outras ficaram lá para batizar. E quantos batismos eu não ajudei o Biratã a fazer por aqui, né? Pessoas que se convertiam, pessoas que, através da vida dele, conheceram a Jesus. Aqui no Desejado também teve um milagre instantâneo. O pastor Salvador é testemunha que ele estava ministrando louvor, mas o pai dele, que eles são
bom para cantar as músicas sertanejas. Mas tinha uma criança que começou, mandou lá, que eu não sei o que foi, e não parava mais. E chorando, chorando, aí eu mandei parar o louvor e chamei a criança. E oremos ali, e a criança também sarou e calou instantaneamente. Da outra vez que a gente foi lá, já estava a mãe, a avó, crente. O pai se converteu, os pequenos milagres, mas demonstrava o poder de Deus. Eu me alegro muito, porque pelo poder de Deus, tem esta igreja aqui, tem mais outra ali, e o povo mesmo estão aí, os que se converteram. E aqui está a igreja cristã da família, e eu me alegro porque está permanecendo, e a gente vê o entusiasmo dos irmãos, louvando ao Senhor e continuando. Quando no sertão eu ouço um trovão e olho para o céu e vejo a cerração, sinto que o meu Deus está aqui. Quando olho para o povo cheio de aflição, pensando que não tem mais solução, é aí que eu vejo a mão de Deus agir. Vai chover no solo do meu sertão e veja quanta terra rachada precisando. Além do trabalho de Deus, ele tem responsabilidade com o trabalho de Deus e também com a família. A gente não passava difícil porque a gente não tinha nada mesmo não, só tinha Jesus. E ele trabalhando na obra, mas o que ele podia fazer para deixar para a gente, não tinha salário também. Aí ele lutava muito, trabalhava na roça, no trabalho de Deus, mas ele trabalhava na roça, ele buscava leite para ganhar leite para as crianças. E assim nós vencemos. Não foi fácil não, porque a gente também não tinha o salário suficiente, suplemento de um salário mínimo, com 9 filhos. Então eu tinha que trabalhar na obra, trabalhava na carroça, trabalhava de pedreiro, de carpinteiro, era do que desse certo. E tinha que fazer a obra. E trabalhava na roça para completar o sustento da família. Então, assim, era um tempo que eles dependiam da força do seu braço. Se, né, como eu disse antes, se chovesse, eles plantavam e ganhavam. Se não, ia ter que sobreviver da caça, do mel silvestre, do leite, da vaca. Então, assim, era um tempo muito difícil. Como naquela época não tinha esse negócio de Bolsa Família, salário maternidade, porque se tivesse salário maternidade naquela época, o Biroso tinha se dado muito bem na vida, né? Pela quantidade de filhos e um perto do outro. Mas como não tinha, ele tinha que apelar para aquilo que estava ao seu alcance. Aqui era um buraco d'água, eu coloquei a lona e a água vinha na enxurrada e enchia. E ali é a casa que eu morei. Aqui eram as roças, onde eu trabalhava. A gente tinha medo de cobra, porque lá tinha muita cobra venenosa. Inclusive matou o vizinho. Eu fui na cidade de bicicleta, que era quem tinha bicicleta, fui correndo lá do Piqui. Quando eu cheguei lá, já tinha passado. Era cascavel. Aí não deu ponto. Socorro não valeu. E meu menino pisava em cada cobra lá, essa coisa desse jeito. Mas mesmo assim, nunca faltou o pão de cada dia. E na hora que o menino adoecia, a gente, como não tinha o que fazer, a gente orava e o milagre acontecia. Embora nós passamos por um aperto muito grande lá, que o meu filho Boaventura, um menino da idade dele, ele deu um tiro nele, dentro da casa. E essa foi a maior dificuldade que nós passamos.
O maior problema que eu sei que o pastor enfrentou aqui foi quando, eu acredito que até hoje ele lembra que um filho dele levou um tiro frontal assim, e aquela bala não penetrou, aquela bala subiu assim. E aí, eu tenho pra mim, na época, eu não era crente na época, mas eu sei da história, e foi um grande milagre, e a mão de Deus protegeu aquela criança. Para mim, eu chorei muito, como se o menino tivesse morrido, porque se você visse a situação da criança, você não diria que ele ia ter vida. Pegou a espingarda e atirou. Aí atirou, aí eu fiquei de joelho na hora. Aí o Silvino já estava perto de mim já. Foi o quê? Foi o quê? Aí o Silvino já saiu correndo lá para casa. Aí eu passei a mão na testa assim e vi o buraco assim na testa. Só o buraco, mas nem o sangue não saiu na hora. Aí eu disse, rapaz, você me atirou? E ele disse, foi. Aí lá tinha era numa sala. Aí o tiro entrou aqui, saiu cá em cima e entrou assim na parede. Mas não tinha quem olhasse para não dizer que ele não ia morrer, o menino. Aí nós viemos para cá, trazer o menino. Aí todo mundo admirou por que esse menino morreu. Porque disse que só tinha visto tiro estanhar em testa de onça, mas de ser humano não. Aí nós viemos para cá e fomos esperar o menino recuperar. Aí todo mundo disse que foi um milagre o que aconteceu. O médico mesmo que olhou ele disse que foi um milagre. E a natureza festeja a sua chegada, e a terra já foi fecundada. É só zelar, colher e comer. Eu já fui novo também. Posso dizer que hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Deus não desampara os seus. Passa por dificuldade, mas sabe que a vitória vem aí. O último percurso que ele fez, ele estava com 50 anos. Daqui a 72 quilômetros. Ele indo para o Desejado. E ele, chegando em um determinado lugar, ele cansou. Ele disse, ixi, agora pegou, né? Em 60 quilômetros ele cansou. E quando ele cansou, desceu da bicicleta. E ele olhou de um lado, tinha uma laranja muito grande. E ele disse, aqui é um milagre de Deus. Ele me contou essa história, ele disse, rapaz, eu andei pertinho de ver o anjo. Se eu tivesse chegado e olhado logo, eu ainda tinha visto ele colocando a laranja lá. Isso foi a palavra que ele me disse. E ele descascou a laranja, chupou a laranja, disse que recobrou as forças dele e foi embora tranquilo. Só Deus mesmo. É muito heroísmo, muita boa vontade de fazer a obra de Deus. Na realidade, ele foi meu segundo pai, né? Cuidou, investiu. Fui atrás quando no início da minha conversão, que eu quis sair fora. E sempre estava ali, me aconselhando e honrando também. Eu não fiz tanto na obra de Deus, mas eu sinto que esforcei na obra de Deus. Esses dias eu estava perguntando a Deus por quê? Esta obra, que tem andado tanto tempo e tem andado lentamente, por que esta lentidão toda? Que eu olho e não vejo, eu sinto vergonha do trabalho que eu fiz.
o que Deus tem me mostrado, a experiência que eu conto e o trabalho que tem sido feito. E por que esse trabalho tão lento? Vejo os outros nessas grandes capitais por aí, é aquela coisa tão grande e o que eu faço tão pequeno. Só que Deus não me respondeu. Por quê? Ele me deu como uma visão e eu vi um caminho que eu já tinha caminhado muito, mas ainda tinha um restante para caminhar. E Jesus estava lá na frente me esperando. Então eu me alegro porque eu sei que Deus me espera. Me esconda em ti, meu Deus, eu preciso andar no teu caminho. Teu amor sobre mim muda os meus passos, ilumina meu rosto. Me esconda em ti, me esconda em ti. Eu só preciso